Glória a Deus, aleluia. Exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém? Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido e tem nos guardado do maligno. Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, meu Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos nesta igreja, Deus, para pedir as suas bênçãos, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, Deus. Derrama das tuas bênçãos a tua unção sobre a tua igreja, meu Deus. Faça-se presente em nosso meio, Deus querido. Salva, cura, liberta, manifesta a tua graça, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. E a irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino número 20. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o poder de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis sentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda, Glória a Deus, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o hino 46. Glória a Deus. O bendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo
sofrer. Venha ao terreiro, seu pendão, vive sempre até morrer. Glória a Jesus, aleluia. Já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ao terreiro, seu pendão, vive sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ao terreiro, seu pendão, vive sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ao terreiro, seu pendão, vive sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos louvar o hino 77. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato, deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão de ter, Oh, maravilha de Deus, aleluia. permanecer, que o mundo possa visto em te ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, vamos guardar o nosso contato com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Eterno. Ele está voltando. A qualquer momento estaremos saindo deste mundo de tribulação para se encontrar com Ele na glória. Amém? Convido a igreja que venha abrir vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13, e em reverência à bendita palavra do Senhor, venhamos nos colocar de pé. Estaremos fazendo aqui a leitura de costume. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Amém? Todos se situaram? Amém. Exemplos da história de Israel, nos diz o título. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como escrito a Moisés. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Portanto, Deus não se agradou da maioria deles, mas ao ficaram prostrados na terra. E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. Caíram num só dia 23.000. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram, como exemplo se foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos chegaram. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Pai de bondade, Pai de benignidade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor Deus. Graças te damos por esta palavra bendita e poderosa, Senhor, que ela venha fazer aquilo que aprove a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como devemos nos comportar na terra dos viventes. Ensina-nos os teus mandamentos, os teus estatutos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia nos diz que não vem tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Glória a Deus por isso, amados. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que diz que não suporta a tentação. Mas a tentação, às vezes, tem uma finalidade. A finalidade de sermos provados por Deus.
para saber como se encontra a nossa integridade, como se encontra a nossa pessoa diante de Deus. Amém? E é a respeito disso que nesta noite nós iremos aprender. O Senhor nos deu o título do estudo aqui esta noite, que nos diz assim: tentação. A tentação é algo que nós podemos dizer assim, ela é uma atração ou indução para fazer o mal, na expectativa de receber lucro ou prazer. Veja como é que ela funciona. Ela nos atrai, ela nos induz para que nós venhamos fazer o mal, no intuito de receber o lucro ou sentir o prazer. A tentação é uma influência da natureza pecaminosa do diabo e do mundo. Veja que quem nos tenta é o príncipe das trevas, ou então o mundanismo. Ele é quem cobiça o desejo em nós. A tentação, ela pode vir, como eu disse, do tentador. E a Bíblia relata em Gênesis capítulo 3 que o tentador, ali representado pela serpente, tentou a mulher, levou a mulher a pecar, e a mulher foi induzida a levar o seu esposo a pecar, e aquela geração, aquele homem, aquela mulher, vieram a pecar contra as ordens de Deus. Ou seja, o tentador, ele não brinca de ser tentador, ele tenta e tenta mesmo. Principalmente se dermos lugar para ele. Podemos também dizer que o tentador, ele tenta também o ser humano. Nós também criamos cobiças dentro de nós, que dá uma atitude para o tentador colocar nós a pecarmos. Tiago, ele conta a história na origem do pecado, lá em 1 Tiago, no versículos 14 e 15. Ali nós vemos Tiago explicando a origem do pecado. O pecado, ele pode gerar de dentro para fora no ser humano também. Não podemos aqui culpar somente o diabo, porque o homem também tem responsabilidades quando dá lugar para o pecado em sua vida. Vejamos aqui algumas perguntas nesta noite, algumas perguntas e respostas sobre a tentação, e eu conto com o auxílio da igreja. A primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite aqui para a igreja, e logo em seguida estarei trazendo aqui a resposta, é a seguinte: qual a origem da tentação? Alguém sabe qual é a origem da tentação? Deixa eu responder. A origem da tentação é Satanás e a cobiça do coração. É aí que se origina toda a tentação. Partindo do príncipe das trevas e dentro do coração do ser humano. Veja para nós aí, Marcos capítulo 1, o versículo 13, e outro vai lá para Tiago, capítulo 1 e o versículo 14, para confirmarmos que a origem da tentação, ela é gerada de Satanás e da cobiça do coração. Quem encontrou Marcos capítulo 1 e o versículo 13, leia para nós por gentileza. E o outro encontra para nós lá Tiago, capítulo 1 e o versículo 14. Isso, leia. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, que tinha entre as pedras dos anjos e serafins. Amém. Veja aí que a tentação de Jesus, como ela foi. Jesus permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Se o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador,
foi tentado por Satanás, por que nós não seremos tentados por Satanás? Se o nosso querido, amado, soberano Cristo Jesus passou por esta provação, por esta tentação, a igreja não irá passar? Com certeza, igreja. Você estará sendo tentada 24 horas da tua vida a pecar, a perder o rumo da salvação. É preciso vigiar, é preciso se guardar do maligno. Não podemos dar lugar para Satanás. Leia para nós Tiago, capítulo 1 e o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cabeça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça do coração. O coração, ele cobiça. A Bíblia nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração? É de amor? É de bondade? É da palavra do Senhor? Porque se não for, é preciso fazer uma reformulação, treinar tudo que não presta daí de dentro e implantar a palavra de Deus. Porque, como eu disse, a origem da tentação é Satanás e a cobiça do coração. Marcos falou para nós que Jesus foi tentado por Satanás. E Tiago mostrou que a cobiça do nosso coração gera a tentação. E nós podemos nos libertar dessas origens. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui para a segunda pergunta. Quem é tentado? Sabe quem é tentado? Será que é só os crentes? Será que os descrentes não são tentados também? Todos, vamos responder aqui, todos são tentados. Tentados a praticar o mal. Tentados a fazer a vontade do diabo. Quando você liga o seu aparelho de TV e se depara com a reportagem aonde pessoas estão matando outras e estão comendo, fazendo salgados no termo de canibalismo, é porque essas pessoas foram tentadas por Satanás e deram lugar a Satanás, e Satanás usou essas pessoas para praticar tal mal. Se você vê uma pessoa na mídia mostrada na televisão que mata outra pessoa, é porque ela foi tentada, ela deu lugar. E o príncipe das trevas não brinca de ser príncipe das trevas. Ele é o diabo. E ele quer de toda maneira magoar a Deus. E ele, para magoar a Deus, ele tem que usar os seres humanos, que é a criação mais linda de Deus. Mas ele só pode usar a nós se nós dermos lugar. A igreja, ela pode se libertar. Ela pode fazer que o diabo corra dela. O ímpio é mais difícil, porque o ímpio, o homem sem Deus, ele vive na roda de Satanás, escarnecendo, roubando, matando, prostituindo, adulterando, praticando tudo aquilo que não é de Deus. E aí o diabo faz a festa. Mas no meio da igreja é diferente. No meio da igreja é louvor. No meio da igreja é adoração. No meio da igreja é glória sobe. É glória desce. No meio da igreja o anjo anda. No meio da igreja Jesus recebe louvor e adoração. Aleluia. No meio da igreja só tem homens e mulheres santos. Aleluias, para a glória de Deus. Veja para mim aí Mateus capítulo 6 e o versículo 13. E outro vai lá para o livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 8, para confirmarmos
que todos são tentados a praticar o que não presta, a praticar a vontade do inimigo. Quem encontrou para nós Mateus capítulo 6 e o versículo 13, leia para nós, por gentileza. Se não nos induz da tentação, mas livra-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Veja que esta é a oração que o Senhor ensina para nós. No livro de Mateus, capítulo 6, a oração universal do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor está te ensinando, igreja, que quando você for orar, você tem que pedir para Deus te livrar do mal e da tentação. Porque se você der lugar para o mal, ser tentado pelo diabo, você vai pecar, você vai sair da presença do Senhor, e a trombeta pode tocar e você pode ficar. E tudo que você fez, e tudo que você plantou, foi jogado por terra. E o diabo quer isso. Ele quer que você dê uma brechinha, igreja. Uma brechinha somente para ele entrar na tua vida e acabar com a tua vida. E te destruir. Não dê lugar para o inimigo. Não dê lugar para o inimigo. Porque ele tenta a todos. Ele não escolhe a cara do sujeito. Ele quer uma brecha para ele aprontar as suas aprontações. Jó, capítulo 1 e o versículo 8, por gentileza. Encontrou? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem do universo, divide a Deus que se desvia do mal. Veja bem que coisa maravilhosa aqui no livro de Jó. Deus, o poderoso, estava dando um testemunho a respeito de Jó para Satanás. E Satanás vai usar de artimanha para tentar a Jó a pecar, para que o testemunho de Deus caia por terra. Deus permitiu que Jó fosse tentado. Satanás praticamente destruiu tudo que Jó tinha. A família, os bens, a moral, o respeito. Ele ficou enfermo, ele ficou largado. Satanás tocou em Jó, mas Deus não permitiu que fosse tirado a vida de Jó. Se Jó foi tentado com permissão de Deus, você acha que com a tua vida vai ser diferente? O diabo, ele fala na palavra aqui que ele anda passeando pela terra, procurando um lugar para ele aprontar. E ele pode ter a certeza, amados, e ele quer pegar o crente para humilhar. Não dê lugar. A tentação, ela vai vir. A tentação, ela pode vir disfarçada de cordeiro. Ela pode vir disfarçada da coisa mais linda que teus olhos podem contemplar. Ela pode vir disfarçada de ouro. Ela pode vir disfarçada de cordeirinho. Mas lembre-se que por dentro dela está o lobo, está o devorador. É preciso tomar cuidado. O que é de Deus é diferenciado. O que é do tentador é fácil de descobrir. É por isso que a Bíblia diz assim, que pelos seus frutos os conhecereis. O fruto das obras de Deus em qualquer pessoa é fácil de reconhecer. Como também o fruto das obras de Satanás. Obviamente que Satanás, ele dá uma maquiada. Ele pega ali, dá uma maquiada nas obras dele, para que a pessoa ache que aquilo é de Deus e a tenta a praticar. E aí é onde está o engano.
Igreja, você pode ser tentado no seu trabalho, você pode ser tentado na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, no meio da tua família. O diabo pode estar te tentando a qualquer momento, através da internet, através das emissoras de rádio, através da televisão, talvez com a música antiga, que quando você estava largado no mundo, você ouvia, você cantava. Então ele traz aquela música, coloca nos seus ouvidos, para fazer você lembrar do passado de pecado, do passado sem Deus na tua vida, e você desejar, cobiçar no teu coração e voltar, e dar lugar para o diabo. E o diabo, se ele lhe pegar, ele vai lhe destruir. Hoje nós estávamos em um determinado lugar, eu e a irmã Iraci, estava tocando uma música, eu falando agora aqui me recordei, estava tocando uma música da época que eu era jovem. Uma música que realmente, quando eu estava ali, veja como as coisas são de Deus. Eu estava ali, eu dei uma viajada um pouquinho. Eu falei, onde é que eu se encontrava quando eu estava ouvindo essa música? E comecei a dar uma viajada naquela música. Daqui a pouco eu despertei, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E eu comecei a louvar a Deus ali dentro. A música tocando e eu ali em espírito louvando a Deus para não deixar, para não dar lugar para o diabo. Essas sutilezas que o diabo usa. Você lembra de uma música que nós entramos no lugar e estava tocando, irmã assim? Eu acho que foi agora aqui nessa loja onde nós compramos o tênis do Jefferson, agora por último. Foi. Você veja bem, é por isso que nós devemos vigiar. Porque todos nós podemos ser tentados. Jó foi tentado. Todos nós corremos esse risco, igreja. Vigia, vigia. Esses dias nós estávamos aqui em casa e um membro aqui da igreja estava tocando uma musiquinha que não fazia parte com o cotidiano do dia a dia dele. E aquela música, eu fui em determinado local e encontrei alguém cantando ela. E eu falei, olha aí, ó, o diabo é assim. É com essas musiquinhas aí, né, devagarzinho, sutilmente, e aí ele entra dentro do coração, coloca um pinguinho, depois que ele colocou um pinguinho ali, aí ele começa a manchar todinho, daqui a pouco o desejo do mundo entra no coração, e aí as forças da carne é maior que a força do Espírito. Os desejos da carne são 16. O desejo do Espírito são 8. Não é verdade? Então, o sinal que a carne é mais forte. Ela tem mais força. Por isso, nós devemos vigiar. Vamos aqui para a terceira pergunta. Quando somos tentados? Diga para mim, igreja, se assim sabe. Vocês sabem quando vocês estão tentados? Olha bem a resposta. Sempre, prestem atenção, quando somos tentados, sempre, especialmente depois de receber grandes bênçãos. Já viu? Percebeu isso? Você recebe uma bênção. Aí você sai testemunhando daquela bênção. Você sai mostrando para todo mundo aquela bênção. E aí o que acontece? O diabo vem e tenta. Me recordo de certa feita, quando a nossa família estava passeando, comemorando a bênção que nós tínhamos recebido. E vocês vão lembrar dessa história. Quando nós ganhamos aquela Paraty, foi um dia de bênção, não foi verdade? Quando chegou no finalzinho da tarde, na hora de irmos embora, o que aconteceu? Fomos tentados. Pela uma falha minha, viemos a bater o carro. Aquele momento, fomos tentados. Ali era um momento de xingar, escrachar, né? Pecar de toda maneira. Porque o carro, a traseira do carro ficou acabada. Primeiro dia que nós ganhamos a bênção, aquele carro todo amassado, dava vontade de chorar. Ali era o diabo tentando. Vocês não vão pecar, não? E a vitória foi nossa.
Porque simplesmente entramos dentro do carro e viemos embora. No outro dia, pagamos, foi consertado o carro e cantamos o hino da vitória. Amém? Mas aí nós fomos tentados. Acreditam nisso? E há outras tentações. O diabo, toda vez que você recebe uma bênção, o diabo te tenta. Citamos agora a respeito do tênis do Jefferson. Vamos lá. O Jefferson vai para a escola, vai para a faculdade, calçado no seu tênis, comemorando ali aquela bênção que ele recebeu. De repente, do nada, aparece um carro, passa por cima de uma poça de lama e manda aquele monte de lama em cima do tênis. Qual a tua vontade, amigo? Por que você tem essa vontade? Porque não é crente, porque se fosse outro ia mostrar o dedo, ia xingar, ia blasfemar, ia pecar. Foi tentado. Não é verdade? Então, é dentro disso que nós vemos, que nós vimos aí a atuação do diabo. O diabo, ele sempre vai tentar, principalmente depois de você receber uma bênção. Você quer ver como é verdade? Olha só o que a Bíblia diz. Leia para nós lá Marcos capítulo 1 e o versículo 11. E o outro vai lá para Mateus capítulo 4 e o versículo 1. Veja que o tentador, ele tenta mesmo depois da bênção recebida. Não é nem antes. Na hora que você recebe. Leia quem encontrou. Marcos capítulo 1 e o versículo 11. Então foi ouvido uma voz dos céus, tu és o meu filho amado. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora confirma para mim, irmã Iraci, Mateus capítulo 4, versículo 1, a tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja bem, o Jefferson aqui estava lendo em Marcos capítulo 1, versículo 11. Então foi ouvido uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Veja bem, de quem que Deus estava testemunhando? Estava entregando a bênção? De Jesus. Deus estava falando para aqueles que se encontravam ali. Esse que está aí é o meu filho amado. Jesus havia sido batizado e Deus veio de encontro a ele, Deus Pai veio de encontro a Deus Filho e testemunhou na terra dos viventes. E como a irmã Iraci leu em Mateus capítulo 4, versículo 1, o diabo, assim que percebeu que Jesus havia sido ali agraciado pelo testemunho de Deus, ele veio, como se diz aqui em 4:1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus logo depois que o Senhor Jesus Cristo jejuou. Logo depois que o Senhor Jesus Cristo foi batizado, e o batismo é uma bênção. Logo que Deus Pai testemunhou de Deus Filho, o diabo veio e tentou. Por isso, igreja, você deve vigiar na hora das bênçãos. Você deve vigiar na hora das bênçãos. Tem muitas pessoas que às vezes vão de encontro a Deus e pedem. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu necessito disso. Senhor, me abençoe por isso. E não recebe. Porque Deus conhece a cada um de nós. E se Deus abençoar determinada pessoa, Deus sabe, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todos nós. Ele sabe que esta pessoa, se for tentada, depois ela vai blasfemar. Me recordo, certa feita, de um irmão que havia pedido ao Senhor um carro. E ele pediu ao Senhor um carro simples. Naquela época ele pediu um Fusca.
Ele pediu: Senhor, se eu tivesse um fusquinha, como eu seria um homem feliz? A minha família todo dia estaria indo para a igreja. Nós estaríamos testemunhando do Senhor em tudo quanto é lugar. E este homem, este abençoado, ele veio a ganhar um Fusca, comprar esse carro. Mas qual foi a surpresa de todos? Tudo aquilo que o irmão falou, nada praticou. A primeira coisa, quando ele começou a andar no carro, que o carro apagou, ele começou a amaldiçoar. Que carro velho, que carro infeliz, como é que eu vou comprar um carro desse? E daí para cá esse homem não falou mais de Deus, só irado. E que isso sirva de exemplo, igreja. Quando formos pedir a Deus algo, vamos pedir o melhor. Para não sermos tentados pelo inimigo por uma falha daquilo que pedimos. Porque tentados nós somos. Nós somos tentados. Quantas pessoas não estão aí fazendo regime, tratamento, não é verdade? Para ter um corpinho, tanquinho, como eu costumo dizer por aí, e não são tentados por um pudim, por um bolo, por um chocolate. E o diabo usa mesmo. Está pensando que não, ele usa e vai usar mesmo, porque ele não quer ver a pessoa alegre. Ele quer ver a pessoa murmurando, quer ver a pessoa triste. A irmã Nath gosta. Quando a gente fala tentado no regime, né? Por um bolo, por um pudim, não é verdade, irmã Nath? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, queridos, quando somos tentados, sempre, especialmente depois de receber grandes bênçãos. Viu? Quando pegar a bênção, não esqueça: Senhor, obrigado. E glorifica a Deus. Amados, vamos aqui para a quarta pergunta. Quando somos tentados? Olha aí, perguntando quando somos tentados. Agora, como somos tentados? Eu já falei um bocado de situação aqui, como nós somos tentados. Deixa eu te responder aqui. Nas áreas de fragilidades. Naquela hora que você está frágil, você está sentimental, é ali que o diabo chega e tenta. É ali que a cobiça do coração entra e tenta. Jesus foi tentado quando teve fome. Lucas capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3, por gentileza. Para nós vermos que o Senhor Jesus Cristo, quando teve fome, ele foi tentado. E se Jesus foi tentado no momento da sua fragilidade humana, todos nós podemos ser tentados, ou poderemos ser tentados. Leia para nós. 4:2. Isso, 2 e o 3. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, e disse a essa pedra: come no campo. Veja bem que no final dos 40 dias, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus teve fome. E o diabo, atento, percebeu. Jesus está com fome. Vou tentá-lo. E aí o que o diabo falou? Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha que tentação. E o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia! Repreendeu o diabo na palavra. Mas o diabo, ele nos tenta na fome. Hoje nós comentamos isso, que o diabo trabalha no meio dessas pessoas na fome. Nós vimos ali as autoridades prendendo um rapaz que estava trabalhando para adquirir o seu pão de cada dia. Mas ele estava em um trabalho, segundo as nossas leis, ilícito. Conhecido como camelô. E a polícia veio e prendeu.
Ali naquele momento, aquele rapaz com certeza passou por uma grande tentação. O diabo estava ali cutucando ele. E nós vimos muitas pessoas que estavam ali, inclusive nós, fomos tentados. Porque para nós era um ato de justiça. De injustiça. Era um ato injusto. E quantos ali não pecaram? Eu cheguei um pouquinho a dar uma beliscada. Não é verdade? Por quê? Porque o diabo não está brincando. Ele quer acertar alguém. Ele vai criar essas atitudes em todos os locais. Olha só, uma fragilidade que nós ficamos e o diabo nos tenta. No momento de uma discussão, marido e mulher, pais e filhos, no momento de uma briga, há-se uma discussão e aí a situação fica ali meio acalorada, não é verdade? E aí quando os ânimos ali tranquilizam, fica um para um lado com a cara fechada, o outro para o outro lado com a cara fechada. Tem pessoas, famílias que passam meses, horas, não é verdade? Ficam ali naquela situação e o diabo está tentando. E tem pessoas que chegam a criar o desejo dentro do coração de uma vingança, de uma matança. É o diabo. É o diabo tentando. A pessoa está frágil. Ele viu ali a pessoa ali debilitada. Ele vai lá e fica perturbando, mata ele, dá uma paulada. Foi o ato que aconteceu com Abel e Caim. Caim matou Abel, o irmão dele. E o diabo usa ali aquele momento. Você quer ver também outra área também que para nós nos torna frágil? É na hora da morte, na hora que nós perdemos um ente querido. Não é verdade? Nós participamos, certa feita, alguns anos atrás, de um velório, de uma família que nós amávamos muito, e nós percebemos ali que no meio daquele ato realizado ali, alguém descontrolou-se e quebrou ali o vidro da tampa do caixão. Aquele momento, aquela pessoa, que era irmã da outra que estava morta, ela estava frágil, o diabo a tentou e ela não aceitava a situação, sendo crente vencedor da palavra. Ela estava frágil e o diabo aproveitou aquele momento. Ele usa esses momentos, às vezes, até para nós blasfemar, para fazer nós blasfemar contra Deus. Né? Não é verdade? Ele cria essa situação. E nós podemos vacilar e dar um lugar para ele. Você quer ver também outra área também que ele usa aí da nossa fragilidade? Momento de dívidas. Quantas famílias não vivem frágeis por causa das dívidas, né, que adquiriram? Famílias brigadas. E o diabo entra. E se for crente, ele começa a botar na cabeça: cadê teu Deus? Por que tu vai ficar seguindo esse Deus? Você não consegue nem pagar suas dívidas. E o diabo, ele vai entrando, ele não quer saber. Ele vai minando. E é nessa hora que nós temos que ter fé em Deus, convicção em Deus e descobrir as armadilhas. Não é verdade? Na hora da injustiça, como eu disse a respeito do rapaz lá, o diabo está ali tentando. Na hora das traições, um amigo que trai outro amigo, você confia no amigo, e amanhã o amigo pega e apunhala pelas costas. Não é verdade? Aquilo ali fica guardado no coração. A traição de marido e mulher, a traição do filho, aquilo ali são mágoas ali que ficam no coração da pessoa e o diabo fica rodeando, tentando. Pratica também, faz também, larga esse Deus, larga essa família. O diabo não para. Ele fica 24 horas ali tentando, porque ele quer ver a família destruída, ele quer ver o lar arrasado. E se der lugar para o diabo, vai praticar. E a queda ela se torna maior de todas, porque para se levantar depois de caído, só Deus, só o Senhor Jesus Cristo.
E é preciso dar lugar. Porque se não der lugar, fica difícil. E muitos que caem não dão lugar por causa do orgulho. Não é verdade? Muitas pessoas embrutecem os corações e aí o diabo entra. Então, há diversas fragilidades em nossa vida, na nossa área, que o diabo entra e tenta derrubar o barraco. Mas se nós vigiarmos, se nós tivermos a convicção que Deus está conosco no barco, nós vamos vencer as tentações do diabo e nós vamos cantar o hino da vitória. É fácil derrotar o diabo. Com Deus. Sem Deus ninguém derrota não. Com Deus na vida é fácil. Sem Jesus no barco é viagem perdida. Vai afundar. Vamos aqui para a quinta pergunta. Em que área somos tentados? Olha aí, ó. Falamos a respeito das fragilidades, né? Como somos tentados, e agora vamos ver as áreas que nós somos tentados. Quais são as áreas que nós somos tentadas? O diabo nos tenta em todas. Todas as áreas nós somos tentados. Veja para nós Lucas capítulo 4, o versículo 3, o versículo 6 e o versículo 9. E outro vai lá para 1 João, capítulo 2 e o versículo 16. Lucas 4, o versículo 3, o versículo 6 e o versículo 9. Os ímpares. Pode ler. 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Amém. Segura um pouquinho. Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Qual é a área? A área da fome. Necessidade. Olha aí, viu? Então, na área da fome, o diabo vai tentar. Quem não tem o que comer, o diabo vai tentar. Rouba, mata, rouba, pega. Então ele vai tentar. Certo? Leia o 6 para nós. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade agora destes livros, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Amém. Qual é essa área aí? A área do poder. Ei, vem cá, fica do meu lado aqui. Faça o que eu te mando. E eu vou te colocar no poder. Eu vou te dar um cargo de chefia. Eu vou fazer você fazer parte aqui do nosso meio. Então o diabo tenta na área do poder. E todo ser humano quer ser alguma coisa na terra. E aí o diabo entra nisso, ele vai usando. Ele vai corrompendo. A nossa política hoje é uma das políticas mais corruptas que tem. Porque o diabo trabalha nesse meio. Quantas áreas ilícitas não existem no meio da política? Não é verdade? Continue para nós. 9. Isso. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Que tentação é essa? Que área é essa? Provocação. Provocou Jesus. Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Jesus disse: não tentarás o Senhor vosso Deus, apartai-vos de mim. Sabe como é que funciona conosco? Aí, ó, fulano aqui, ó, diz que é mais forte que você. E aí, tá com medo dele? Vem cá. Vamos ver aqui o mais um aqui, cospe na mão aqui. Aí bota um de frente, bota outro cospe, tapa a fome. Tentou, provocou. Entendeu? Então, ele vai te provocar. Fala, ó, aquele ali é feio. O camarada vai e cobre no olho. Não dá, não adianta. Ele vai te provocar. A sogra provoca a nora a sogra. Não admite, fica brigando por causa do herdeiro. Não é verdade? Então fica ali aquela situação onde o diabo fica trabalhando. O homem não pode, o esposo não pode olhar para a mulher e falar assim: nossa, mas você está gordinha. Ah, não pode, você está velho, você está gordo, você está passado. Entra a provocação, o diabo entra e derruba o barraco. Não é verdade? Então não pode. O
diabo ele trabalha dentro dessas áreas e outras da nossa vida. O bullying aí, que dizem que existe por aí, não é verdade? O bullying. Então, o que acontece? Ali, quantas pessoas não são ali provocadas? A gente vê na mídia que tem pessoas que por nada se levantam e criam uma situação e colocam as pessoas em apuros. Ali é o diabo está tentando. Ele não quer saber. E nós devemos vigiar. Provocação, fome, poder. Viu? Cuidado, cuidado. Essas áreas aí o diabo vai entrar sempre. Na escola. Aonde você estiver. Ele vai entrar porque ele quer te pegar. Ele quer pisar na tua cabeça. E a palavra diz que é o contrário. Nós é que vamos pisar na cabeça dele. Em nome do Senhor Jesus. Leia para nós 1 João capítulo 2, versículo 16. Isso. Amém? Não se deve amar o mundo, porque o mundo tenta. Eu fui convidado agora esses dias a jogar bola. Futebol parte do mundo. Eu fui cobiçado. A minha esposa deu uma regulada aí, obviamente que deu uma baixada na minha bola, não é verdade? Mas depois eu fui analisar. O mundo tenta. Você vai, participa com aqueles amigos, na época eu era largado, bebia, fumava e tudo. E ali eu ia participar daquilo, depois tinha resenha, e naquela resenha o diabo podia me tentar. E aí, o pastor podia falar uma besteira, e amanhã o dedão do bicho estava apontando para mim e falou: olha lá, o pastor lá que se diz moralista, que se diz santo, que é um homem de Deus. Você não sabe o que ele fez ontem. Então, o mundo ele tenta. O mundo tenta. A gente tem que vigiar. Hoje, quantos líderes aí não andam por aí brincando de jogar a bolinha, que não andam brincando aí de coisas que Deus não se agrada, estão dando lugar para ser tentado. Me lembro de certa feita, quando nós estávamos no acampamento na igreja que nós participávamos, ali foi selecionado um time crente de um lado e um time crente do outro. E o nosso juiz era um dos pastores. Veja como é que funciona a situação. O irmão fez um gol de mão, o pastor deu gol. O irmão do outro time chamou o pastor de ladrão. Ele não podia apitar daquele jeito. E ali o pastor falou: não, eu não sou ladrão, eu sou o seu pastor, você está disciplinado. Há um pecado maior do que o outro praticado ali. Por quê? Foram tentados. E ali gerou uma certa contenda. Foi preciso o líder depois chegar e administrar a situação. Por quê? Porque o diabo estava querendo aquilo. Né? O diabo estava querendo. E deram lugar. Ele entrou e quase que ele bota irmão para sair dos tapas. Então, tem certas coisas que nós, como crente em Jesus, não podemos praticar para não dar lugar para o diabo. Porque é só o que ele quer. Né? Ontem me fizeram uma pergunta ali no trabalho: pastor, o diabo entra na igreja? Eu falei para ele: entra. Ele falou: não, pastor, não entra. A igreja somos nós. Se tu der lugar ao teu coração, o diabo vai entrar e você vai praticar alguma atitude. Não, mas eu falo na igreja. Entra. Aí fui lá o versículo que o Jefferson leu a respeito de Jó, mostrei para ele. Jó, capítulo 1, versículo 8, que nos diz que o diabo foi, quando os filhos de Deus estavam se apresentando diante de Deus, o diabo foi lá. Se o diabo foi lá no trono de Deus estava, por que ele não vai estar dentro da igreja física? Aonde tem irmão com raiva do outro? Aonde tem marido com raiva da esposa? Aonde tem filho revoltado com o pai? Ele entra, mas entra mole. Não tem para onde. Então, o diabo,
ele tenta de todas as maneiras e em todos os lugares. Por isso é que nós temos que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias, um jovem com a sua namorada, todos dois crentes, eles estavam passeando. E de repente, ele largou a mão da namorada e um sujeito aí largado da vida mexeu com a mulher do rapaz, com a namorada. E ali pagou o coiote, não dizer o coiote, aquele assobio, ele pagou o coiote. O irmão esticou o olho e ficou revoltado. O irmão estava certo? Não, estava errado. Sabe por quê? A namorada do irmão estava vestida um shortinho não. Ela deu lugar para o diabo. O diabo tentou, mexeu, um lado mexeu com o outro, o irmãozinho querendo comprar a briga. Foi preciso a situação ser amenizada. Porque o diabo quer isso. Ele quer uma brecha, ele não quer saber, ele quer entrar para derrubar a casa do crente. E se nós não vigiarmos, ele vai entrar. Vamos aqui para a sexta pergunta. Qual a frequência das tentações? Resposta: são contínuas, constantemente. Lucas capítulo 4 e o versículo 13, por gentileza. Para confirmarmos aqui como é a frequência das tentações. Leia quem encontrou. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento do outono. Passadas-se, de quem que está falando? De Jesus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Aí continua aqui dizendo, até o momento oportuno. Ele estava esperando o momento oportuno para tentar novamente. Não só foi aquela tentação ali, não. Ele estava aguardando. Aí a Bíblia vai nos mostrar que o diabo tentou Jesus constantemente, até no meio dos discípulos. Então, é constante o diabo vai estar te tentando, igreja. Constante. Ele vai usar qualquer um, não interessa. Ele quer acabar com a tua vida. Ele não quer que você vá para o céu. Ele não vai desistir. Então você tem que estar constantemente ligado, antenado em Deus. É por isso que a Bíblia diz que o céu é adquirido à força. Você não pode dar lugar, o diabo ele vai tentar. Nas coisas mais simples, mais sutil, ele vai entrar para tentar fazer você perder a direção do céu, errar o alvo que é Cristo Jesus. A coisa é muito séria. Por isso é preciso vigiar. Amém? Vamos aqui para a sétima pergunta. Qual o propósito em Deus permitir as tentações? Ali, olha. Veja bem, por que Deus permite? Até uma pergunta dessa aqui nós podemos ser tentados, né? Podemos falar, mas Deus, por que Deus o Senhor vai me permitir? Sabe por que Deus permite? Deixa eu responder. Para nos provar, como eu falei no início. Deus quer provar para nós. Você viu Deus aqui provando para o diabo a respeito de Jó? Jó não pecou em nenhum momento. Em todo momento, Jó não pecou contra Deus. E assim somos nós. Na hora da tentação, não podemos pecar contra Deus. Porventura, você sai calçado numa sandalinha havaianas. Estou fazendo propaganda. Havaianas, você sai calçado numa... Sem querer, você chuta uma pedra. Pá! A tentação. Se você for um homem, uma mulher de Deus, o que você vai fazer? Ai, ô glória, ô glória, ô glória! E se você for um carnal? Seu filho, pronto, pecou. Pecou. Você está entendendo? Então, é todo momento o diabo, ele vai te tentar. E Deus vai permitir. Para ele provar. Falar, tá vendo? O Jefferson é o nome de Deus. Aí o diabo fala, coloca uma pedra na frente dele e manda ele chutar. Aí o diabo vai lá e chuta. Pá!
Aí o diabo fala, glória! Aí Deus fala lá, tá vendo? Te falei? O diabo falou, bota maior. Ele vai ficar tentando. Ele vai tentar. Você está entendendo? Até que ele consiga. Veja o que dizem para nós Gênesis capítulo 22 e o versículo 1, e o outro encontra para nós Salmo 11 e o versículo 5. Para nós vermos aqui que Deus, ele permite essas tentações, principalmente para os crentes, para aqueles que têm aceitado o Senhor em sua vida. Gênesis 22. Pode ler. E aconteceu depois dessas coisas, que visitou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me. Amém. É porque a minha versão está diferente. Pois Deus a Abraão aprova. Ele falou tentou, mas a versão aqui, ela diz, pois Deus a Abraão aprova. Como que foi essa prova? Foi Abraão matar o único filho que ele tinha, Isaac. E Abraão fez conforme a vontade de Deus. E na hora que Abraão preparou para tirar a vida do filho, Deus clamou lá: Abraão, Abraão, calma, Abraão. Vejo que você é um homem de fé. Assim somos nós. Deus vai permitir até o último momento, mas uma tentação humana, viu? Não é sobrenatural não, é uma tentação humana que você pode passar. E nós vemos aqui no início que não existe tentação, que Deus não permite tentação que seja sobrenatural, é humana. E Ele vai nos dar a maneira de escapar. Entendeu? Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma. Viu? O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Por isso que eu falei. A tentação ela vai vir para todo quanto é lugar. De todos. E a prova Deus vai colocar. Deus vai colocar a prova em nossas vidas para ver se nós somos fiéis a Ele. Se nós somos fiéis ao Senhor. Se nós realmente temos reconhecido o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Porque tem muita gente por aí que diz que aceitou Jesus, mas na hora da prova, ó, dá falso testemunho, se afasta da presença de Deus, escandaliza. E Deus conta com homens e mulheres que verdadeiramente honram o compromisso do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus santos em toda a sua maneira de viver, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de ser crente. Eu quero lhe dizer, igreja, crente é diferente. Hoje tem uma quantidade por aí que diz que é crente. Mas através dos frutos de cada um haverá diferença. E Deus diz na palavra dele que naquele grande dia ele vai colocar uns para a direita e outros para a esquerda. E aqueles da direita ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E o da esquerda ele vai dizer: afastai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que hoje em dia, nós temos que ter a convicção que nós somos crentes de bom testemunho, santos, irrepreensível em toda a nossa maneira de viver. Que o nosso testemunho seja temperado, que o nosso testemunho seja luz. Deus vai nos provar. E o diabo quer nos peneirar. E outra vez verei a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E nós servimos a Deus. A nossa vida é santa, igreja. Amém?
Então, quando as tentações vierem à sua porta, saiba que você pode estar sendo provado por Deus, sendo tentado pelo diabo e gerado a concupiscência dentro do seu coração para te tentar. Vamos aqui para a 8ª pergunta. Como alcançamos a vitória nas tentações? Olha, nós vimos tudo, agora nós precisamos da vitória. Ok? Você ensina toda a receita e depois você não dá o modo, né? A prática. Não é verdade? Então vamos aqui. Resposta. Usando a palavra. Jesus não venceu o diabo na palavra? Então Deus vai nos ensinar aqui. Está escrito, Lucas capítulo 4, versículo 4, 8 e 12. É a palavra, a luz, a bússola, o entendimento, a compreensão. Isso, Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 8 e versículo 12. Pode ler. 4. E Jesus respondeu e disse: Espírito está que me só de forma. Amém. Para um pouquinho. Mas de toda a palavra de Deus, a primeira palavra, se vence o diabo aí, ele vem tentar através da fome. Vamos escapar aí. Não só de pão viverá o homem. Afasta de mim, Satanás. Maior é Deus. 8. Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirá. Quando o diabo vem dizer para você assim, ó, melhor é isso aqui, ó. Eu te dou, é meu. Sai de ré, Satanás. Afasta de mim. Porque a Bíblia diz que o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Se eu não tenho ainda é porque meu Deus não quis, mas eu vou ter. Porque Deus está comigo e eu creio nele. 12, mãe assim. E Jesus respondendo disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém. Então é assim que nós devemos falar para o diabo quando ele vir trazer os manjar para nós. Olha, diabo, sai de mim, porque a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é conosco. Ele está conosco. Nós amamos Ele. Amém? Como, vamos aqui para a nova pergunta, como alcançamos a vitória nas tentações? Não, foi o que eu acabei de ler, né? Está certo, então. Usando a armadura de Deus. Certo? Aqui foi na palavra, agora vamos se vestir. Vestido, revestido da palavra. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Você tem a palavra, a espada. Só que o diabo também tem a maneira. Então você precisa vestir algo para que, se ele tocar em você, não te ferir. Para você não vir morrer sem a presença de Deus, sem Deus na tua vida. Leia para nós. Efésios, capítulo 6, o versículo 10 e o versículo 11, para nós encerrarmos aqui este maravilhoso estudo que o Senhor nos deu nesta noite. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revista-se de Deus. Ore, jejue, consagre. Busque ao Senhor em todo momento. Ande em espírito. Fale com Deus. Não esqueça do teu Deus. Na hora das tentações, procure o discernimento, porque aquilo está acontecendo, para não pecar. Deus é contigo. O que Deus tem preparado para ti, a Bíblia diz que os seus olhos e o olho de ninguém nunca viu, nem ouviu, e nem subiu ao coração.
Não vamos perder essa grande oportunidade que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tem nos dado para morar no céu com Ele. O diabo não quer que a gente vá não, viu? Ele não quer que a gente vá não. Só que ele não tem poder para nos barrar não. Só se nós dermos lugar. Amém? Nós concluímos aqui que a tentação é o mal investido pelo diabo, onde todos vão ser tentados. Mas com Deus em nossa vida podemos suportar. O que eu acabei de dizer. A Bíblia nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Resiste. Resiste, igreja. Não desista não, resista. Porque ele vai cansar. Ele vai sair. Ele vai sair. Resista, segura. Faça como Jacó. Segura na mão de Deus. Não larga não. Não larga não. Que venham pedradas. Que venha humilhação. Que venha tudo que queira se levantar contra você. Mas maior é Deus que está contigo. E Ele vai tirar a vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Nunca esqueça disso. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que esta palavra seja guardada em vossos corações e praticada no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar para encerrarmos. É quinta? Não é da outra semana, não? Então, quinta-feira, culto de Santa Ceia. Último dia da semana do mês. É o último culto da semana, né? É o último culto do mês, então. O último culto do mês são todas as Santas Ceias aqui na igreja. Então, quinta-feira agora já é o último dia do mês, né? Do culto, né? Então, quinta-feira nós estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, né? Para participarmos da Santa Ceia. Em memória do nome do Senhor até que Ele volte. Não é verdade? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrar este trabalho. Oremos. Eterno Deus de bondade, de maravilha, graças te damos, Senhor, por esta grande oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, ensinando-nos a fazer a Tua vontade, Senhor. Opera maravilhas, abençoa o decorrer da semana, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.